Então, esse vídeo é uma crítica a um modelo de pensamento que é amplamente difundido, onde dizem que o ego é, é o responsável pela sua infelicidade, né? E que existe o você santinho, bonzinho, perfeito, e um ego malvado que te faz infeliz, que te faz ser mal sucedido e sempre se dá mal. Então, na real, isso daí é uma proposta de um modelo psíquico, né? Que é algo muito uh, inferior à realidade do que é as coisas na verdade. Então, cuidado com esse pensamento que é sugerido por muitos líderes espiritualistas aí pela internet afora, pelo mundo afora. A realidade é que existe só você, é você e com você mesmo. O seu insucesso é resultado da sua falta de experiência, falta de sabedoria e falta de informação para saber como lidar com as coisas no momento da forma mais sábia e madura. Então, muitas pessoas elas criaram esse inimigo pessoal chamado ego, das qual elas depositam a culpa e a responsabilidade do seu insucesso. Isso é uma coisa idiota. Você é o responsável. Tomar consciência é falar, não é dizer, ah, foi o ego que fez comigo, ou sei lá, foi um espírito, um encosto, um trabalho que fizeram contra mim. É tudo essas projeções exteriores, onde no âmago da questão existe um vitimismo e uma falta de responsabilidade pessoal, não é o caminho, não é um modelo, não é pode dizer, um metaverso, um universo que seja cabível para um ser humano, ou para uma alma, para um espírito. Então, qual é o caminho certo? O caminho é você ter responsabilidade, nós temos responsabilidade, é entender que Deus é um, você é um. Então, se eu sou um, significa que se eu errei é minha responsabilidade. Porque eu talvez não estava bem informado, não tinha experiência suficiente, né? Então tudo é um aprendizado. Então a gente vai vivendo, vai evoluindo, nosso sistema de dados vai se tornando cada vez mais robusto, com mais propriedade, a gente vai tendo mais respostas para as perguntas, mais respostas para as coisas que a gente não sabe, e a gente passa naturalmente a entender o caminho da alegria e do sucesso, né? E então, ajuda muito quando a organização dos seus pensamentos, a organização da forma que você enxerga o mundo está organizada da maneira mais compatível com a realidade. Então, eu falo com toda a convicção e autoridade de que assim, ó, não existe uma divisão entre você e o ego. Você é uma coisa só. O ego e você, não existe nem ego, só existe você, né? Agora, se você se ama, essa é uma questão. Essa que é a questão. Você se ama, você se trata bem, né? Se você vai ficar se maltratando por cada erro que você fez, né? Você tem que se amar, você tem que ter misericórdia com você mesmo, paciência com você mesmo e com os outros, príncipe também, né? Então, às vezes, essa autoflagelação sugerido por linhas espiritualistas religiosas é uma falta de inteligência. E às vezes isso daí não são de pessoas que não tiveram um pai amoroso, não tiveram um exemplo guia de uma amorosidade humana, né? Porque quando alguém erra, a gente não condena, a gente perdoa, a gente dá mais uma chance, a gente ilumina o caminho, né? Não fica se flagelando, isso é uma coisa idiota. Então, tudo isso daí, todas essas coisas que envolvem o ser, que envolvem você mesmo, a sua psique, né? E a sua relação com o espírito, né? Isso é tudo você mesmo, é tudo você mesmo. São todas essas áreas, são coisas que às vezes a gente precisa trabalhar, não acusar um outro, dizer que é o ego, o diabo, ou não sei o que. É tudo você, tem que ter uma responsabilidade própria. A gente tem que ter responsabilidade própria. Com tudo que é, tem a ver com a nossa vida, que orbita o nosso universo, a nossa consciência. O que eu aprendi é que Deus é amor, né? O um em você é amor.
Então, tudo que leva à briga, ou dualidade, rejeição, tudo isso daí são coisas que não estão diretamente, elas são um afastamento da unidade, né, na unidade com Deus. E isso não é o ego, não tem que dizer, então esse afastamento, essa diabolice, isso é o ego. E eu sou o santo, mas não, o ego ele é mau, e ai meu Deus, o ego. Não, para, né? Tudo é você. Nós ainda não somos 100% perfeitos, temos erros, às vezes temos talvez maldade e diabolices que nós ainda não tratamos. E a única forma de ser tratada e de ser transcendida é conscientemente. Não tem outra forma. É você conscientemente observando, entendendo que tem maneiras às vezes mais amorosas, mais inteligentes da gente progredir e crescer, né? Ir para um estágio de consciência mais iluminada, com mais amor, com uma resposta mais sábia para as adversidades que naturalmente se apresentam para nós. Então essa sabedoria, essa experiência espiritual que leva a gente ao sucesso e à não frustração, ao não sofrimento, e sim à realização, ao júbilo, à alegria, ao boas relações, relacionamentos, né, e um caminho aberto, claro, onde o nosso espírito, nossa alma pode transitar, andar, percorrer de forma fluida, natural e ele assim prazerosa, né? É uma questão de inteligência, é uma questão de inteligência espiritual, né? Então, e a inteligência espiritual sim está ligada diretamente a um sistema de informação, né? É uma doutrina, em outras palavras, né? Ou seja, um sistema de informação é que considera uma gama de propriedades variáveis, grandezas, constantes, né? Que tem, por exemplo, importância nesse universo, de fato, e a gente tem uma resposta, a saber, ter uma resposta do nosso coração, do nosso ser, da nossa psique, frente a essas coisas, né? E os mestres já falam, tenha paciência. A paciência é uma forma de você responder a coisas negativas. Paciência, tranquilo, fica de boa, né? Espera, né? Porque uma alma mais iluminada é mais paciente, né? E a gente está falando de uma alma iluminada, pode ser o teu pai, que é essa alma mais iluminada, pode ser teu irmão mais velho, ou um amigo, teu vizinho, que às vezes tem uma pessoa que já tem um espírito mais amadurecido, não precisa ser um mestre de yoga lá da Índia, ou não sei quem das quantas, tem, às vezes está bem mais perto do que você imagina já, esse ser mais elevado do que você. Então é isso aí. Eu tenho aprendido isso, assim, vejo que às vezes amigos meus, cara, que são pessoas que não são santos, mas são mais elevados do que eu, e eu, em certos sentidos, assim, espirituais, que eu aprendo, né? Eu galgo esses degraus que são os meus próprios companheiros, pessoas que Deus já botou na minha vida, né? A gente tem que, quando a gente está em busca do sucesso espiritual, né, que Jesus falou dessa pérola, né? Quando a gente encontra essa pérola, a gente vende tudo que tem e a compra. Ou seja, quando a gente descobre que existe um caminho para a felicidade, de fato, cientificamente, né, e que está baseado num sistema de informação que a gente considera e contempla, a gente se torna um caçador dessas pecinhas para esse quebra-cabeça que é a nossa realização pessoal e espiritual. Então é isso aí.